E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pesadelos Não Contados. Eu sou o James e hoje a gente vai mergulhar fundo em histórias que vão te deixar arrepiado. Preparem-se para relatos macabros, mistérios inexplicáveis e experiências sobrenaturais que vão te fazer questionar tudo o que você já sabe sobre o mundo. Relato 1. O bode falou comigo. O homem, cada vez mais aterrorizado, tentava acelerar o passo, mas o bode parecia se divertir com a perseguição. A lua cheia iluminava a estrada com uma luz fantasmagórica, projetando a sombra do animal sobre as árvores como se fosse uma criatura demoníaca. Os chifres curvos do bode cintilavam como metal polido sob o luar, e seus olhos, grandes e negros como poços sem fundo, pareciam penetrar a alma do homem. A cada passo que dava, a criatura se aproximava mais, e a respiração pesada do animal ecoava em seus ouvidos como um trovão distante. Ao chegar em casa exausto e tremendo, o homem trancou todas as portas e janelas, mas a sensação de ser observado não o abandonava. A imagem do bode o perseguia em seus sonhos, e ele tinha a sensação de que a criatura o observava através da janela. A cada ruído, a cada sombra que se movia, o medo se intensificava. Ele passava as noites em claro, ouvindo cada som da casa, esperando pelo momento em que o bode iria entrar. Com o passar dos dias, o medo se transformou em obsessão. O homem começou a pesquisar sobre lendas e mitos relacionados a animais que se transformavam em criaturas demoníacas. Encontrou relatos de pessoas que haviam visto criaturas semelhantes, com olhos brilhantes e uma força sobrenatural. A cada nova informação, o terror se aprofundava. Uma noite, enquanto tentava dormir, o homem sentiu uma presença na sala. Levantou-se lentamente e se aproximou da janela. A luz da lua iluminava a rua, mas não havia nada lá fora. No entanto, a sensação de ser observado era ainda mais intensa. De repente, ouviu um baque vindo do quintal. Com o coração pulsando no peito, ele se aproximou da janela e olhou para fora. Ali, sob a luz da lua, estava o bode. Seus olhos brilhavam intensamente, fixos na janela. O homem recuou, aterrorizado, e se escondeu atrás da cortina. O bode permaneceu ali por alguns minutos, como se estivesse esperando por alguma reação. Em seguida, desapareceu nas sombras. A partir daquele dia, o homem nunca mais foi o mesmo. A experiência com o bode o marcou profundamente, deixando-o com sequelas psicológicas. Ele evitava sair de casa à noite e tinha pesadelos constantes. A sombra do bode o perseguia por onde quer que fosse, e a sensação de ser observado nunca o abandonava. Relato 2. Eu vi a procissão das almas. A jovem andava por uma estrada escura quando viu uma procissão estranha. Eram pessoas encapuzadas andando em fila indiana sem fazer nenhum barulho. O coração dela acelerou e ela sentiu um frio na espinha. Ao chegar em casa, não conseguiu tirar a imagem da procissão da cabeça. Com o tempo, começou a ter sonhos estranhos com aquelas pessoas encapuzadas. Ela sentia que havia algo de muito errado com aquela procissão e que estava conectada a ela de alguma forma. Procurando respostas, a jovem decidiu procurar um velho sábio que vivia nas redondezas. O sábio, com seus olhos profundos e conhecimentos ancestrais, ouviu atentamente a história da jovem. Ele revelou que a procissão era um antigo ritual ligado a uma lenda local sobre uma maldição que assolava a região. O sábio ofereceu à jovem um antigo amuleto que, segundo ele, poderia protegê-la do mal. Relato 3. Pedro adorava brincar de pique-esconde no quintal de casa. A grande árvore no fundo do jardim era seu esconderijo favorito. Seus galhos grossos formavam uma espécie de cabana e a sombra densa a tornava um lugar perfeito para se esconder. Mas um dia tudo mudou. Enquanto se escondia na árvore, Pedro ouviu uma voz. Não era a voz de seus amigos, e sim de uma criança que ele nunca havia visto. A voz era doce e convidativa, mas ao mesmo tempo fria e estranha. "Vem brincar comigo", a voz sussurrava. Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A cada dia que passava,
a voz ficava mais insistente. Ela chamava por Pedro, o convidava para entrar em um mundo mágico. No início, Pedro tentava ignorá-la, mas a voz era tão real que parecia estar dentro de sua própria cabeça. A árvore, que antes era um lugar de alegria, agora se tornou um lugar de medo. Pedro começou a ter pesadelos com a voz misteriosa, e a imagem da árvore o assombrava. A família de Pedro percebeu que algo estava errado. O menino, antes alegre e brincalhão, tornou-se quieto e retraído. Ele evitava o quintal e passava a maior parte do tempo trancado em seu quarto. Os pais levaram Pedro ao médico, mas não encontraram nenhuma explicação para o seu comportamento. Uma noite, enquanto tentava dormir, Pedro ouviu a voz mais clara do que nunca. A voz o chamava pelo nome e o convidava para uma aventura inesquecível. Sem pensar duas vezes, Pedro se levantou da cama e foi em direção à janela. A lua iluminava o quintal e a árvore parecia maior e mais sinistra do que nunca. Pedro abriu a janela e pulou, correndo em direção à árvore. Ao chegar à árvore, a voz se tornou um coro. As folhas da árvore se mexiam como se estivessem aplaudindo. Pedro sentiu uma força puxando-o para cima, em direção aos galhos mais altos. Ele tentou resistir, mas era inútil. A força era muito maior do que ele. Quando Pedro acordou, estava deitado em sua cama. Suava frio e seu coração batia acelerado. Não tinha certeza se tudo aquilo havia sido um sonho ou se realmente havia acontecido. A partir daquele dia, Pedro nunca mais brincou de pique-esconde. A árvore, antes um lugar de alegria, agora era um lugar de mistério e medo. Relato 4. O que era aquele lugar? Ana entrou na cabana e sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Era pequena, escura e cheirava a coisa velha. Ela acendeu a lanterna do celular, mas a luz era fraca e tremia. A cada passo, a sensação de ser observada aumentava. A madeira rangia, as sombras se moviam e o silêncio era ensurdecedor. De repente, um barulho estranho ecoou pela cabana. Ana virou-se rapidamente, o coração batendo forte no peito. Não havia nada ali, apenas as sombras dançando nas paredes. O medo a paralisou por um instante. Respirando fundo, ela tentou seguir em frente, mas as paredes pareciam se fechar em torno dela. Ao encontrar a porta, Ana a abriu com força e saiu correndo. Olhou para trás, mas a cabana havia desaparecido. No lugar onde antes havia uma floresta densa, agora só havia um campo aberto e vazio. A sensação de alívio durou pouco. Algo dentro de Ana a dizia que aquele lugar não era como os outros. Nos dias seguintes, Ana não conseguiu tirar a cabana da cabeça. As noites se tornaram um tormento, com pesadelos recorrentes nos quais ela estava presa naquela cabana escura. Ela começou a pesquisar sobre o local, mas não encontrou nada. A cabana parecia ter surgido do nada e desaparecido da mesma forma. Decidida a descobrir o que havia acontecido, Ana voltou ao local onde a cabana havia estado. Caminhou por horas, mas não encontrou nenhum sinal. A floresta parecia a mesma de sempre, mas a sensação de que algo estava errado persistia. Naquela noite, enquanto observava as estrelas, Ana sentiu uma presença. Olhou para trás e viu uma figura escura se aproximando. O medo a paralisou. A figura se aproximou cada vez mais, até que estava a poucos metros dela. Então, ouviu uma voz sussurrando em seu ouvido. Você nunca deveria ter entrado. Relato 5. A foto maldita. A figura na foto era indistinta, mas emanava uma aura de maldade. Os membros da família começaram a ter pesadelos recorrentes, nos quais a figura os perseguia por corredores escuros e labirintos sem fim. A casa, antes um lugar acolhedor, se tornou um pesadelo. Objetos se quebravam sozinhos, portas rangiam no meio da noite e a sensação de ser observado era constante. A cada noite, os pesadelos se intensificavam. A figura, inicialmente vaga, ganhava contornos mais definidos, revelando olhos negros e vazios que pareciam penetrar em suas almas. A família tentava encontrar uma explicação racional para os acontecimentos, mas nenhuma teoria parecia suficiente. Consultaram padres, médiuns e até mesmo cientistas,
mas ninguém conseguia desvendar o mistério. As crianças, as mais vulneráveis, eram as mais afetadas. Escondiam-se embaixo das camas, temendo que a figura saísse das sombras e os levasse. Os pais, desesperados, decidiram procurar ajuda profissional. Um psicólogo foi chamado para avaliar a família, mas mesmo ele ficou perplexo diante dos relatos. A figura da foto começou a aparecer em outros lugares da casa. Desenhos nas paredes, manchas no espelho, tudo parecia se transformar em uma representação daquela entidade maléfica. A família tentava se manter forte, mas o medo era cada vez maior. A casa, que antes era um refúgio seguro, agora se tornou uma prisão. Uma noite, enquanto a família dormia, um barulho ensurdecedor os acordou. A figura da foto havia se materializado, pairando sobre a cama do pai de família. Com um grito desesperado, o homem tentou afastar a entidade, mas foi em vão. A figura o arrastou para as sombras, desaparecendo no corredor escuro. A partir daquele dia, a família nunca mais foi a mesma. A casa foi vendida e eles se mudaram para outro lugar, na esperança de esquecer o terror que haviam vivido. No entanto, a figura da foto continuava a persegui-los em seus sonhos, um lembrete constante do mal que haviam enfrentado. Relato 6. A sombra na janela. Ana sempre teve medo do escuro, mas desde que aquela sombra começou a se mover pelo seu quarto, o medo se transformou em terror. No começo, era apenas um canto mais escuro no canto da parede, uma ilusão de sua mente talvez. Mas, com o passar dos dias, a sombra ganhou vida própria. Ela se movia de forma estranha, deslizando pelas paredes como se fosse um líquido viscoso. Às vezes, parecia esticar e encolher, assumindo formas bizarras. Ana tentava se convencer de que era apenas um jogo de luz e sombra, mas o medo a paralisava. As noites se tornaram um tormento. A sombra se tornava mais audaciosa, aproximando-se da cama de Ana. Ela sentia a respiração pesada e fria da sombra em sua nuca, como se algo maligno estivesse prestes a agarrá-la. Uma noite, a sombra se aproximou tanto que Ana podia sentir sua presença física. A criatura agachou-se ao lado da cama, seus olhos negros e vazios fixos em Ana. A menina gritou de terror, acordando seus pais. Quando a luz se acendeu, a sombra havia desaparecido. Seus pais, tentando acalmá-la, atribuíram tudo a um pesadelo. Mas Ana sabia que não era um sonho. A sensação de ser observada era real demais. Com o passar do tempo, a sombra se tornou parte da vida de Ana. Ela a via em todos os lugares, na escola, na rua, até mesmo no espelho. A presença sombria a seguia para onde quer que fosse. Ana começou a ter pesadelos cada vez mais intensos, nos quais a sombra a perseguia por corredores escuros e labirintos sem fim. A família decidiu procurar ajuda. Consultaram médicos, psicólogos e até mesmo um médium, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. A sombra parecia estar ligada de alguma forma a Ana, como se fizesse parte dela. Uma noite, enquanto tentava dormir, Ana sentiu uma presença familiar. Abriu os olhos lentamente e viu a sombra pairando sobre sua cama. Desta vez, a sombra era maior e mais definida. Seus olhos brilhavam intensamente, como brasas ardentes. A sombra se inclinou e sussurrou em seu ouvido: "Você nunca vai escapar de mim." Ana gritou desesperadamente, mas ninguém veio em seu socorro. A sombra a puxou para dentro de si e a menina desapareceu na escuridão. Relato 7. A casa abandonada. A casa era velha, com aquele ar sinistro que parecia ter saído direto de uma história de terror. As cortinas pesadas nas janelas escondiam o que quer que estivesse lá dentro. Diziam que era mal assombrada, e foi exatamente isso que atraiu o grupo de amigos. Cheios de coragem ou teimosia, decidiram entrar e provar que tudo não passava de lenda. Logo ao cruzar a porta, o clima mudou. O ar ficou pesado e gelado, como se alguém estivesse respirando no cangote deles. As paredes estavam todas descascadas, com manchas que mais pareciam olhos espiando. A cada passo, o ranger do chão ecoava pela casa, como se ela quisesse anunciar a presença dos intrusos. O barulho começou discreto.
Passos vindos de trás, sussurros pelo corredor. Quando olhavam, não havia nada. Mas logo as coisas pioraram. Toques frios no braço, portas batendo sozinhas e uma risada abafada ao longe que parecia ficar cada vez mais próxima. No salão principal, um espelho antigo chamou a atenção. Eles se aproximaram e, ao invés de seus próprios reflexos, viram rostos que não conheciam. As figuras no espelho estavam contorcidas, pareciam gritar, mas nenhum som saía. Foi o suficiente para dar calafrios até no mais corajoso. Quando decidiram sair, perceberam que estavam presos, portas trancadas, janelas fechadas e nenhuma chave à vista. O desespero bateu quando ouviram um som vindo do porão. Algo os chamava pelo nome. A porta do porão estava aberta. Sem opção, foram. Lá embaixo, o ar era ainda mais pesado e uma figura alta e distorcida os esperava no meio de um círculo de velas. Tinha braços longos e um sorriso enorme que parecia maior que o próprio rosto. Antes que pudessem reagir, uma força invisível os puxou para dentro do círculo. A partir daí foi só terror. Garras invisíveis os seguraram, enquanto a criatura assistia, rindo. Um a um, eles desapareceram, deixando para trás apenas gritos e dor. Quando tudo acabou, o silêncio voltou. A casa ficou vazia, exceto pelo espelho. Agora, ele refletia os rostos dos amigos presos lá dentro, implorando por ajuda que nunca viria. E aí, galera, o que acharam dessas histórias? Gostaram de mais um episódio de Pesadelos Não Contados? Se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem com os amigos. E se você tiver alguma história para contar, mande pra gente. Era 2014, o auge do Facebook, quando a vida de Júlia tomou um rumo sombrio que ninguém poderia prever. Entre selfies cheias de filtros, mensagens motivacionais e convites para jogos de personalidade, um acidente interrompeu sua história de forma brutal. Júlia, uma jovem universitária com paixão por fotografia e natureza, perdeu a vida em uma estrada solitária, voltando de uma viagem que deveria ter sido apenas mais um registro em sua timeline. Seus amigos, devastados, transformaram seu perfil no Facebook em um memorial. Lá, eles compartilhavam lembranças, postavam fotos antigas e escreviam mensagens de saudade. Pedro, o namorado de Júlia, foi quem sugeriu essa ideia. Ele não conseguia se despedir dela completamente. E ao manter o perfil ativo, sentia que uma parte dela ainda estava por perto. As senhas do perfil foram entregues apenas a Pedro e à mãe de Júlia, Dona Regina, que, assim como ele, achava reconfortante manter o legado da filha vivo. Meses se passaram e Pedro se acostumou a visitar o perfil, olhando as fotos e relembrando os momentos que viveram. Mas tudo mudou numa madrugada, enquanto ele jogava no computador. O barulho inconfundível do Messenger ecoou no quarto silencioso. Oi, amor. A mensagem era do perfil de Júlia. O coração de Pedro parou. Ele olhou para a tela incrédulo, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse Dona Regina, pensou. Ele pegou o celular e ligou imediatamente para ela. Do outro lado da linha, a voz sonolenta e confusa da mulher confirmou que ela não havia tocado no perfil. Confuso, Pedro decidiu ignorar. Talvez fosse um erro, talvez o perfil tivesse sido hackeado. Mas na noite seguinte, enquanto trabalhava em um projeto da faculdade, outra mensagem chegou. Tá frio aqui fora, abre a porta. Um calafrio percorreu o corpo de Pedro. Aquela frase era familiar. Júlia sempre dizia isso quando passava na casa dele e ficava esperando na porta porque não queria tocar a campainha. Só eles sabiam disso. Pedro respondeu impulsivamente. Quem está aí? A resposta veio em segundos. Sou eu, amor. Por que você me deixou sozinha? Ele sentiu as mãos tremerem. As palavras não faziam sentido, mas vinham carregadas de algo que parecia muito real. Ele tentou acalmar os pensamentos e não respondeu mais naquela noite. Nos dias que se seguiram, as mensagens se tornaram mais frequentes, cada vez mais pessoais, cada vez mais específicas.
Júlia, ou quem quer que fosse, começou a mencionar momentos que apenas eles dois sabiam. O nome do cachorro que eles resgataram juntos, o apelido que ele usava para ela, e até piadas internas que não estavam postadas em lugar nenhum. Você se esqueceu de mim, Pedro? Eu nunca te esqueci. Ele tentou apagar as conversas, mas elas continuavam aparecendo. Desativar o perfil não funcionava. A cada tentativa de se livrar daquilo, as mensagens se tornavam mais intensas. Certa noite, ela mandou uma foto. Era ele sentado na mesa do computador, exatamente naquele momento. Pedro sentiu o pânico tomar conta. Correu pela casa, verificando todas as portas e janelas. Não havia ninguém, mas a sensação de estar sendo observado era esmagadora. Dias depois, enquanto olhava distraidamente o feed do Facebook, Pedro percebeu algo ainda mais aterrorizante. O perfil de Júlia estava se marcando em fotos antigas dele. Fotos que ele nunca havia postado. Uma dessas fotos o deixou paralisado. Ele estava sentado em seu quarto com Júlia em pé atrás dele. A expressão dela era sombria, o rosto desfigurado e os olhos completamente pretos. Pedro começou a perder o controle da própria vida. Ele abandonou a faculdade, mal conseguia comer ou dormir. Todas as noites, as mensagens chegavam. Estou aqui com você. Por que está me ignorando? Você me deixou entrar. Agora não posso mais sair. Na última mensagem que recebeu, Júlia escreveu: Quer saber onde estou? Vire-se. Pedro olhou para trás, mas não havia nada no quarto além do silêncio absoluto. Ele pegou o celular para responder algo, mas quando olhou para a tela, a câmera frontal estava aberta. E lá, bem atrás dele, estava Júlia, com um sorriso macabro e uma expressão de ódio. No dia seguinte, Pedro foi encontrado desmaiado no quarto. A tela do computador exibia uma mensagem aberta no Messenger. Você nunca devia ter me deixado sozinha. Os amigos dele tentaram acessar as mensagens, mas o perfil de Júlia havia sido apagado do Facebook, como se nunca tivesse existido. Até hoje a história de Pedro circula em fóruns de terror e redes sociais. Algumas pessoas dizem que o perfil ainda surge em mensagens aleatórias, tentando atrair novas vítimas para o mesmo destino sombrio. Outros acreditam que era apenas uma brincadeira que saiu do controle. Mas você, na próxima vez que receber uma mensagem estranha de alguém que já partiu, pense 2 vezes antes de responder. Afinal, algumas portas uma vez abertas nunca mais podem ser fechadas. Você já imaginou que uma simples decisão poderia mudar sua vida para sempre? Foi exatamente o que aconteceu com Ricardo Almeida, um jovem publicitário de São Paulo, que numa manhã qualquer estava a caminho de Belo Horizonte para uma entrevista que poderia transformar sua carreira. Ele tinha tudo planejado, mas como a vida adora pregar peças, um acidente químico fechou a BR-381, forçando Ricardo a pegar um desvio. O que ele não sabia era que essa escolha ia levá-lo direto para o pesadelo mais sombrio de sua vida. O desvio parecia tranquilo no início, uma estrada de terra cercada de mata fechada com aquela típica vibe interiorana. Mas logo a tranquilidade deu lugar à tensão. O silêncio era ensurdecedor e o único som que Ricardo ouvia era o ranger dos pneus sobre o cascalho. Foi aí que, de repente, ele deu de cara com um carro atravessado no meio do caminho. Ele tentou frear, mas era tarde demais. Bam! Uma colisão inevitável. Do carro atravessado saíram 5 jovens que estavam claramente tão perdidos quanto ele. Era um grupo animado que vinha de uma viagem ao Parque Estadual do Ibitipoca. Mas o clima de descontração tinha ido para o espaço quando eles caíram numa armadilha com pregos espalhados pela estrada. Os pneus furados deixaram o grupo encalhado ali, no meio do nada. No grupo estavam Juliana, uma garota de personalidade forte, Marcos, o namorado dela, Ana, uma estudante de direito, e o casal inseparável, Rafael e Paula. Agora, com os 2 carros destruídos, eles precisavam se unir para descobrir o que diabos estava acontecendo naquela estrada esquisita. Sem outra opção, decidiram seguir a pé. Não demorou muito para encontrarem uma cabana escondida no meio da mata.
Parecia abandonada, mas algo naquele lugar fazia o estômago de todo mundo embrulhar. Mesmo assim, a curiosidade falou mais alto. Eles entraram e foi aí que o inferno começou. O interior da cabana era um cenário digno de filme de terror. Móveis caindo aos pedaços, sangue seco espalhado pelas paredes e, no meio de tudo, restos humanos, ossos, roupas rasgadas, pedaços de carne pendurados como se fossem troféus. O cheiro de morte era tão forte que quase dava para sentir o gosto. Eles ficaram paralisados por um momento, até que ouviram passos pesados e vozes grotescas se aproximando. Os donos da cabana tinham chegado. Eram 3 figuras monstruosas, com feições completamente deformadas, como se a própria natureza tivesse desistido de moldá-los. Eles carregavam armas improvisadas, facões, martelos enferrujados, e tinham um sorriso maligno estampado no rosto. Aqueles monstros não estavam ali só para assustar. Eles estavam caçando. O grupo fugiu desesperado pela floresta, mas não era um páreo para a velocidade e astúcia dos canibais. A primeira a ser pega foi Paula. Seu grito de terror ecoou pela noite, e o grupo soube que ela tinha morrido antes mesmo de olhar para trás. Rafael tentou voltar para ajudar, mas Juliana o puxou e gritou: "A gente precisa sair daqui agora!" Era uma corrida pela sobrevivência, e cada segundo contava. A certa altura, decidiram se dividir. Juliana e Marcos seguiram juntos em direção a uma estrada que parecia promissora, enquanto Ricardo, Rafael e Ana correram na direção oposta. Mas os monstros eram implacáveis. Marcos acabou sendo capturado quando tentou distrair os perseguidores para dar tempo a Juliana de escapar. Ela conseguiu se esconder, mas sabia que estava sozinha agora. Enquanto isso, Ricardo e os outros 2 encontraram uma torre de vigia abandonada. Subiram rapidamente e tentaram se comunicar com alguém usando um rádio velho que encontraram lá. Mas claro, a sorte não estava do lado deles. Os monstros cercaram a torre e começaram a subir. Rafael, num ato de desespero, tentou pular de uma altura mortal para escapar. Ele conseguiu, mas quebrou a perna na queda. Ana gritou por ajuda, mas foi capturada enquanto tentava distrair os monstros para que Ricardo pudesse escapar. Ricardo, agora sozinho, sabia que não podia continuar fugindo para sempre. Ele precisava lutar. Voltou para a cabana, onde encontrou Juliana, que tinha conseguido se esconder dos monstros. Juntos, eles bolaram um plano: incendiar o lugar e acabar com aquelas criaturas de uma vez por todas. O confronto final foi brutal. Usando facões e pedaços de madeira, Ricardo e Juliana enfrentaram os monstros cara a cara. Eles estavam em desvantagem, mas a adrenalina e o desespero eram combustíveis poderosos. Conseguiram incendiar a cabana enquanto lutavam para escapar. Quando finalmente saíram, cobertos de sangue e cinzas, assistiram ao fogo consumir tudo. Ou pelo menos era o que eles pensavam. Enquanto caminhavam pela estrada deserta, exaustos e feridos, Ricardo virou para Juliana e perguntou: "Você acha que eles morreram mesmo?" Ela não respondeu. Apenas apontou para o horizonte, onde um vulto deformado os observava de longe. A pergunta não era se eles tinham sobrevivido, mas se eles conseguiriam sobreviver à próxima noite. E aí, já pensou se você tivesse que passar por algo assim? Será que conseguiria escapar? Comenta aí, e se gostou da história, não esquece de compartilhar. Até o próximo vídeo, se você conseguir dormir depois disso. Você é uma daquelas pessoas que adoram um bom filme de terror, não é? Mas e quando o terror ultrapassa as telas e se torna real? Histórias como a que vou contar hoje não são para qualquer um. Você está preparado? Era janeiro de 1971, quando Roger Perron e sua esposa Carolyn, junto com suas 5 filhas, compraram uma propriedade rural em Harrisville, no estado de Rhode Island. Conhecida como Arnold Estate, a casa logo revelou segredos obscuros que ninguém poderia imaginar. O que eles viveram ali foi tão aterrorizante que fez o famoso filme Invocação do Mal parecer um conto infantil. Tudo começou com pequenos acontecimentos, os típicos barulhos noturnos que você poderia ignorar numa casa velha. Portas rangendo, sussurros pelo ar.
Mas logo, o que parecia inofensivo se tornou o início de um pesadelo. Certa noite, uma vizinha fez um aviso que soou como um presságio: mantenham as luzes acesas. Eles não deram muita atenção. Um erro terrível. Os eventos começaram a escalar. Passos ecoavam no andar de cima quando ninguém estava lá. Objetos mudavam de lugar ou desapareciam. Um cheiro fétido e inexplicável impregnava a casa. As crianças começaram a sentir toques estranhos à noite. Inicialmente, pareciam afetuosos. Beijos suaves na testa, como se alguém tentasse consolá-las. Mas quando perceberam que aqueles gestos não vinham de humanos, o medo tomou conta. Carolyn, a mãe, decidiu investigar a história da casa. O que descobriu a deixou apavorada. A propriedade era palco de tragédias há gerações. Assassinatos, suicídios e rituais sombrios manchavam seu passado. Entre os relatos, um nome se destacou: Bathsheba Sherman. Acusada de bruxaria e suspeita de sacrificar uma criança em nome do oculto, Bathsheba teria se enforcado na propriedade. Sua presença ainda era sentida e parecia determinada a reclamar a casa como sua. As manifestações ficaram mais violentas. Carolyn começou a apresentar um comportamento estranho. Era como se algo tomasse conta dela, algo sombrio, faminto. Ela se tornou agressiva, quase irreconhecível. Durante uma noite de terror absoluto, Bathsheba se revelou de forma física. Uma figura cadavérica com o rosto apodrecido e deformado apareceu para a família. Seus olhos eram poços de escuridão e o cheiro de morte tomava o ar. Desesperados, os Perron buscaram ajuda. Foi então que conheceram Ed e Lorraine Warren, famosos investigadores paranormais. Lorraine, uma médium, confirmou o que todos temiam. Bathsheba estava ali e não iria embora facilmente. Tentaram um ritual de exorcismo, mas as coisas saíram do controle. Carolyn foi arremessada contra a parede com uma força brutal, enquanto gritava em uma língua desconhecida. Depois de anos vivendo esse inferno, a família Perron conseguiu finalmente se mudar em 1980, fugindo para o estado da Geórgia. No entanto, o trauma vivido naquela casa não desapareceu com a distância. Carolyn, que suportou os piores ataques espirituais, nunca voltou a ser a mesma. As filhas relataram que ela parecia estar sempre à beira de um colapso. Muitas vezes, era vista falando sozinha, como se ainda ouvisse os sussurros de Bathsheba. Apesar de terem deixado a casa, Carolyn acreditava que o espírito a seguia, atormentando-a em sonhos e manifestando-se em sombras que ela jurava ver pelos cantos dos cômodos. O caso atraiu a atenção da mídia e se tornou um dos mais emblemáticos investigados por Ed e Lorraine Warren. A família participou de palestras e entrevistas, mas enquanto alguns membros da família estavam dispostos a contar sua história, Carolyn preferiu o silêncio. Ela temia que falar mais sobre Bathsheba fosse dar à entidade a atenção que ela ainda desejava, como se isso pudesse fortalecê-la. Andrea Perron, a filha mais velha, dedicou boa parte de sua vida a relatar os eventos na propriedade. Escreveu 3 livros sobre o caso e frequentemente dizia que o que aconteceu na Arnold Estate era apenas um vislumbre do que o mundo espiritual podia oferecer de mais sombrio. Durante a produção do filme Invocação do Mal, em 2013, Andrea e Cindy, outra das filhas, foram convidadas para supervisionar as gravações. Elas relataram que coisas inexplicáveis continuaram a acontecer no set. Objetos desapareciam, equipamentos quebravam sem explicação, e atores relatavam sentir uma presença pesada e opressiva durante certas cenas. Andrea acreditava que Bathsheba ainda estava ligada à história, mesmo décadas após os acontecimentos. Mas Carolyn se recusou a participar de qualquer parte da produção. Ela não podia suportar a ideia de reviver tudo novamente. A energia dessa casa nunca me deixou, disse em uma rara entrevista anos depois. Segundo Andrea, sua mãe parecia envelhecer mais rápido do que o normal e era constantemente assombrada por pesadelos de uma figura feminina cadavérica, com olhos fundos e pele ressecada, que a encarava no escuro. A Arnold Estate, apesar de sua fama,
continuou a ser habitada por outros proprietários ao longo dos anos. Mas os relatos sobre eventos paranormais não pararam. Visitantes disseram ouvir risadas infantis nos corredores vazios, sentir toques gelados no ombro e ouvir sussurros chamando seus nomes. A propriedade se tornou um local de peregrinação para curiosos e caçadores de fantasmas, muitos dos quais afirmam que o ar ao redor da casa é pesado e sufocante, como se algo invisível os observasse. Bathsheba Sherman, a figura central de toda essa história, tornou-se uma lenda no mundo do ocultismo. Alguns pesquisadores dizem que ela não foi uma bruxa, mas sim uma mulher injustiçada, cujas tragédias pessoais criaram uma aura de maldição ao seu redor. Outros, no entanto, acreditam firmemente que ela fez um pacto com forças sombrias, sacrificando inocentes em troca de poder. Lorraine Warren, antes de sua morte, afirmou que Bathsheba era uma das entidades mais poderosas e maliciosas que já enfrentou. Ela não queria ser exorcizada porque acreditava que aquela casa era sua por direito, disse Lorraine. Hoje, os registros sobre a propriedade ainda carregam um mistério inquietante. A maioria dos moradores que tentou viver lá não permaneceu por muito tempo, relatando pesadelos frequentes, sensações de sufocamento e objetos que se movem sozinhos. Uma das histórias mais assustadoras veio de um grupo de investigadores paranormais que passou a noite na casa em 2018. Eles disseram que, durante a madrugada, sentiram uma força invisível os empurrando em direção à porta da frente, como se fossem expulsos. Era como se algo nos dissesse que não éramos bem-vindos, relatou um dos membros. Andrea, agora com mais de 60 anos, ainda viaja pelos Estados Unidos para palestrar sobre os eventos. Em muitas ocasiões, ela foi questionada sobre o porquê de sua família ter ficado tanto tempo na casa. Sua resposta é sempre a mesma. Nós não tínhamos escolha, mas a casa tinha, e ela escolheu nos prender lá. O que aconteceu na Arnold Estate continua sendo um dos casos paranormais mais assustadores já registrados. A casa, isolada no meio da zona rural de Rhode Island, permanece uma lembrança viva de que algumas portas nunca deveriam ser abertas e algumas histórias deveriam permanecer enterradas. Aqueles que ousam visitá-la dizem que as noites ali são diferentes, como se o tempo parasse. Eles contam que é impossível apagar a sensação de que alguém ou algo está olhando de volta, esperando por sua próxima vítima. E então, ainda tem coragem de apagar as luzes esta noite?